Olá pessoal, professor Vimerson Dantas, Informática para concursos com vocês aqui nesse novo projeto, que é justamente o Super Simulados. Exatamente isso, a gente vai trabalhar com as prováveis questões que vão vir na prova. Então a gente fez uma análise estatística, basicamente dos assuntos que mais vêm sendo cobrados nas últimas provas, e a gente formatou esse novo projeto, justamente para vocês, para darem aquele gás nessa reta final aí que já se aproxima o concurso da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Lembrando que todas as nossas aulas vão ser gravadas, Então, quem não puder assistir no horário que a gente vai postar lá na nossa plataforma, pode assistir posteriormente, o simulado vai ficar disponível, você vai ter estatísticas também bem detalhadas do seu desempenho nos nossos simulados, beleza? Então, vamos lá para as questões, Eu trouxe hoje aqui 5 questõezinhas de informática, justamente para a gente trabalhar e ver como é que a informática é cobrada, justamente pelo Instituto OCP, que é a banca que vai realizar a prova de vocês. Tranquilo? Então, questão 1. Sobre os conceitos relacionados à cache do processador, assinale a alternativa correta. Primeiro, a memória cache é uma memória que fica dentro do processador. Então, só para a gente entender, eu tenho aqui a famosa CPU, que é o processador. E o processador, ele dentro dele vai ter justamente a memória cache, que é essa memória que auxilia o processador, que ela guarda as últimas instruções que o processador precisa, Ela justamente armazena essas últimas instruções. Então, ela deixa eu só colocar aqui de outra cor, essa memória é do tipo temporária, certo? E também é conhecida como memória volátil, Alguns autores gostam dessa nomenclatura, Memória volátil. Então, essa característica é porque quando a gente desliga o computador, todos os dados que estão armazenados nessa memória, eles são apagados, são perdidos, por ela ser uma memória elétrica. Tranquilo? Então, vamos lá. A memória cache tem uma velocidade de acesso baixa. Então, olha só, quando ele fala aqui em velocidade de acesso baixa, nada disso em relação a outras memórias presentes em computadores mais comuns. Pelo contrário, ela tem uma velocidade de acesso alta por estar fisicamente dentro do processador, dentro da CPU. Só lembrando, muita gente ainda chama o gabinete do computador de CPU. Tá errado, viu? Tá errado. O nome do gabinete é gabinete e CPU é justamente o processador que fica dentro do gabinete acoplado à placa-mãe. Tranquilo? Então, letra A já vimos que não é ela. Letra B. A memória cache também é conhecida como memória flash. Olha só. Com relação à memória flash, eu tenho o seguinte. Tenho basicamente 3 grandes exemplos. Nós temos o pendrive, que é uma memória flash. Nós temos o cartão de memória e também nós temos o SSD. Ok? Esses 3 são exemplos de memória flash. A memória cache não é conhecida como memória flash. Tranquilo? Letra C. A memória cache está presente apenas... Aí olha só, quando ela fala aqui o apenas, eu vou excluir todos os outros tipos de computadores. Ela está presente em servidores de alta potência, está presente em mainframes e também está presente, nos computadores pessoais, nos famosos PCs. Exatamente.
Letra D. A memória cache é considerada uma memória externa por estar fisicamente distante do processador? Errado, né? Ela é uma memória interna. Ela fica dentro do processador, como eu já falei anteriormente. Tranquilo? E agora vamos para a última alternativa, né? Que fala que na realidade é a verdadeira, né? Que a gente vai marcar aqui a letra E. Alguns processadores possuem 2 níveis de memória cache, né? Como é que a gente vai chamar essas memórias? Eu tenho a memória cache do tipo, deixa eu só colocar aqui embaixo. A memória cache do tipo L1, tenho a L2 e tenho a L3. Né? Eu tenho esses 3 tipos de memórias, que é nível 1, nível 2 e nível 3. Todas elas, né, fazem parte aí, ficam dentro da própria CPU. Tranquilo? Então, questão 1, letra E. Vamos embora, vamos para frente, para a gente ir para as outras questões. Já temos mais 4 questõezinhas nesse simulado. Lembrando que nós vamos ter um grupo VIP, né, um grupo fechado no WhatsApp, só para as pessoas que comprarem os próximos simulados. Né? Nós vamos ter aí mais 4 simulados que vão ser aplicados semanalmente e com essa mesma estrutura. Vocês vão responder o simulado e nós, professores, vamos comentar todas as questões, inclusive todas as alternativas, para que vocês sanem todas as dúvidas também lá no nosso grupo do WhatsApp. Tá bom? Então, vamos lá para a questão 2. O sistema operacional Android. Né? Então, veja que o Android, na realidade, não faz, professor, mas o Android não faz parte do nosso edital. Né? Não faz parte do nosso edital. Porém, a gente precisa entender o seguinte. Veja só. Existe um grande sistema operacional, né, que a gente chama de um mega sistema, que é justamente um sistema chamado Unix. Né? A pronúncia dele é essa aqui, ó. Unix, que é um sistema para mainframes, para grandes servidores, para processar um volume gigantesco de informações, certo? E o que é que acontece? O Unix, né, ele tem uma característica de ser, vou até colocar aqui ao lado, código fonte aberto e também é software livre, certo? Então, por ele ter essas características, né, um cidadão chamado Linus Torvalds pegou esse sistema, que era gigantesco, e fez o quê? Reduziu o tamanho dele. Né, através de quê? Como ele é código-fonte aberto, o que foi que o Linus fez? Ele pegou e reduziu, né, o tamanho do sistema. Reduziu para qual e como, né? Ele criou justamente um outro sistema chamado Linux, que tem as mesmas características, né, desse sistema operacional Unix. E do Linux, uma outra empresa, que foi o Google, né? O Google juntou uma equipe de desenvolvedores e desenvolveu um sistema ainda menor. Então, olha só, a gente tem o Unix, que é um grande sistema operacional. Depois eu reduzi ele para o Linux, que eu conseguia utilizar ele nos computadores do tipo PC, né, nos computadores pessoais, ou como a sigla já diz, é o Personal Computer. E por último, a gente tem justamente o pessoal do Google que criou o sistema Android. Então entendam que o Android é uma evolução, vamos dizer assim, do Linux, né? Evolução porque ele veio depois do Linux. E o Linux é uma evolução do Unix, que veio justamente depois dele. Então a ideia de ser código-fonte aberto, né, também ele tem as mesmas características. A ideia de ser código-fonte aberto é justamente por isso, porque permite que várias pessoas tenham acesso a esse tipo de código, possam modificá-lo e adaptá-lo aos seus padrões, inclusive liberar essas atualizações e essas novas funcionalidades para outras pessoas de forma a beneficiar aí todo mundo. Tranquilo?
Então, vamos lá. É baseado em o sistema operacional Android, né? É baseado no núcleo Linux. Pronto, isso aqui tá ok, né? E é utilizado exclusivamente em celulares? Não. Por que não é utilizado exclusivamente em celulares? Primeiro, eu tenho outros dispositivos que podem utilizar, né? Eu tenho, por exemplo, tablets, eu tenho smart TVs, né? Então, esses outros dispositivos também utilizam o sistema operacional Android. Tá ok? Letra B. É um sistema operacional proprietário. A gente acabou de ver aqui, ó, que ele é o quê? Software livre. Então, tá errado. E na letra C também tá errado. Letra D, de dado. Um sistema operacional livre, ele é, né? Um sistema operacional livre, ok, tá certo aqui. E é utilizado exclusivamente em celulares. Também está errado por causa do exclusivamente. Beleza? Deixa eu só ajustar aqui. Pegar o vermelho, pronto. É baseado em um núcleo Linux? Sim. E é utilizado principalmente em dispositivos móveis. Olha aqui agora que ele não restringiu somente aos celulares. Ele já colocou aí dispositivos móveis, né, que já vai entrar os tablets, os smartphones, né, os smartwatches, que são os relógios inteligentes, e aí sucessivamente, né, entre outros dispositivos. Beleza? Então, questão 2, alternativa, letra E. Tranquilo? Vamos para a próxima para a gente ir cuidando, né? Vamos cuidando. Seguinte, eu trouxe aqui uma questão do Microsoft Word. Mas na realidade eu trouxe ela com o objetivo da gente também comentar um pouco sobre o outro editor de texto que está na prova de vocês, né, que é justamente o LibreOffice Writer. O Microsoft Word 2016, né, versão 2016, é uma ferramenta de texto que pode ser utilizada por meio de teclas de atalho. Considerando o exposto, relacione as teclas de atalho com sua respectiva finalidade e assinale a alternativa com a sequência correta. Então, vamos lá colocar aqui a sequência, depois eu falo um pouquinho sobre as teclas de atalho do Writer. Tranquilo? Selecionar tudo, né? No Word, a gente vai utilizar a tecla de atalho Ctrl T, que é justamente o número 2. Eu já vou colocar aqui ao lado, né, as correspondentes do Writer. Deixa eu colocar ela aqui. Pronto. Para selecionar tudo no Writer, a gente vai utilizar a tecla de atalho Ctrl A. Esse Azinho aqui do Writer vem de All, certo? Então, no Writer, selecionar tudo seria Ctrl A, que no Word é Ctrl T, certo? Copiar para a área de transferência, né? É a tecla de atalho Ctrl C, a conhecida, né? É a mesma tecla de atalho do Writer, né? Não é diferente, a mesma. Colar da área de transferência, também todo mundo conhece, que é justamente a Ctrl V, né? Então, 4 aqui. Desfazer uma ação, assim, equivalente ao write é a mesma. Desfazer uma ação, Ctrl Z, que é justamente o 6. No Writer também é a mesma tecla de atalho, né? Abrir o gerenciador de impressão, ou também conhecido como a tecla para imprimir, né? Muita gente chama a tecla de imprimir, é justamente a tecla, ou Ctrl P, né? Que é o número 1 aqui. Deixa eu colocar aqui. Também no Writer eu tenho a mesma tecla de atalho, ok? E para recortar para a área de transferência, eu tenho o número 5, que é justamente o Ctrl X, que também é a mesma tecla no Writer. Tranquilo? Então, colocamos aí para a gente também não ter dúvida, né? A alternativa é 2, 3, 4, 6, 1, 5. 2, 3, 4, 6, 1, 5. Justamente a letra B de bola. Tranquilo? Então,
Vamos para frente. Qualquer dúvida, lembrem-se, coloquem lá, podem colocar a dúvida lá no Instagram. A gente também vai ter um grupo, né, no WhatsApp para esse simulado gratuito. E aproveitem aí para sanar essas dúvidas conosco, beleza? Vamos lá para a questão número 4. Essa questão número 4 envolve o Excel 2010, né? Aí vamos lá. Considerando o Excel 2010 versão em português, assinale a alternativa que apresenta o valor correto após informar e executar na célula A1 a fórmula a seguir. Então, essa fórmula aqui é que vai ser executada. Aí o seguinte, toda vez que vier uma função, como por exemplo a função si, a função soma, a função maior, que eu vou ter parâmetros, né? Então, é importante que a gente já organize a função para ficar mais fácil da gente visualizar. E no caso da função si, toda vida ela segue o mesmo padrão com relação aos parâmetros, né? O que é que eu estou falando? Olha só. Essa primeira parte da função si, deixa eu voltar aqui. Essa primeira parte aqui da função si, ó, certo? Essa primeira parte é justamente... Deixa eu apagar esse negócio aqui que ficou meio feio. Vou apagar aqui, pronto. Essa primeira parte, agora vai, é justamente a condição. Essa condição, né, ela só pode ter duas respostas, né? É uma condição que só pode ter duas respostas: verdadeiro ou falso. Então, o próximo parâmetro, que é justamente o 10 aqui, ele é se essa condição, a resposta se essa condição for verdadeira. Se essa condição for falsa, a resposta justamente vai ser isso aqui, ó, falso. Tranquilo? Então eu tenho condição, verdadeiro e falso. Lembrando, na função si sempre vai ser nessa mesma ordem, pessoal. Sempre vai ser primeiro a condição, depois a resposta se a condição for verdadeira e por último a resposta se a condição for falsa. Tranquilo? Aí vamos cuidar aqui para resolver, né? Então, eu vou copiar aqui embaixo para a gente ir respondendo. 10 menos 2 vezes 4 é maior que 5 mais 6 elevado a 0. Ok? Eu vou colocar aqui de vermelho para a gente ir resolvendo. Então é o seguinte, ó, esse valor vai ser maior do que 5 mais 6 elevado a 0. Aí vamos embora. Essa primeira parte, né, eu vou responder logo, aqui, deixa eu só colocar aqui, maior do que esse aqui. Nessa primeira parte, né, existe uma ordem de resolução das expressões, que é justamente o quê? Eu vou ter, primeiro, deixa eu colocar aqui do lado, ó, a ordem. Primeiro, eu vou resolver tudo que vier entre parênteses ou potenciação, que é justamente o que tem aqui no 5 mais 6 elevado a 0. Depois, eu vou resolver a multiplicação ou a divisão. Lembrando que, né, deixa eu só conectar aqui. Lembrando que a ordem, né, no Excel não tem aquela história de colchete nem chave. Eu só vou ter parênteses. Tranquilo? Deixa eu ver o negócio aqui. Pronto. Eu não vou ter colchete nem chave, vou ter somente parênteses. Então, primeiro parênteses ou potenciação, depois multiplicação ou divisão e, por último, a soma ou a
subtração. Tranquilo? Fechou aí. Então, quando a gente vem para cá, a primeira coisa que a gente vai responder é o 2 vezes 4, justamente aqui, ó. Então, vai ficar 10 menos 2 vezes 4, 8. Maior, aqui não é o parênteses, 5 mais 6, 11 elevado a 0. Tranquilo? Então, agora vai ser o quê? 10 menos 8, que vai ser 2, maior que 11 elevado a 0, né? Qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, pronto. A condição agora é justamente essa. 2 é maior do que 1, verdadeiro ou falso, né? 2 é maior do que 1, então a resposta é justamente 10, que é a resposta verdadeira. Tranquilo? Então, eu resolvi a expressão que estava na condição, lembrando que a expressão tem que ser resolvida seguindo essa ordenzinha que eu coloquei aqui, ó. Tem que seguir essa ordenzinha para poder resolver a expressão. Chegando ao resultado da expressão, que no caso aqui foi 2 maior do que 1, é verdadeiro. Então, o valor é 10. 10. Tranquilo, pessoal? Espero que estejam entendendo direitinho. Lembrando, tanto no Excel quanto no Calc, né, que é o aplicativo do LibreOffice, são feitos os cálculos da mesma forma. Existe a função se nos dois aplicativos. Então, essa questão poderia vir versando sobre o Excel, como também poderia vir versando sobre o Calc. Todos os dois têm a mesma funcionalidade. Tranquilo? Nessa função se são exatamente iguais, irmãos gêmeos. Beleza? Vamos agora, né, para a nossa última questão, a nossa questão 5, que eu trouxe justamente aí para a gente trabalhar, né, os conceitos de internet e de intranet. Para ficar mais claro, né, a gente precisa entender o seguinte. A internet ela é uma rede pública. O que caracteriza isso? Qualquer pessoa que pague o acesso ao provedor ou que se conecte a uma rede Wi-Fi pública, uma rede sem fio, num shopping, numa praça, numa loja, né? Ele vai ter acesso a essa rede. E, de certa forma, ele não vai precisar se identificar. Ele não vai precisar fazer parte daquela organização. Quando a gente fala de intranet, aí a história já muda, porque a intranet é uma rede fechada. Normalmente é uma rede privada, onde somente os funcionários que têm acesso a ela, né, têm o direito para tal. Então, essa questão dos funcionários terem acesso justamente à intranet é para quê? Para que eu tenha uma segurança maior dos dados que trafegam na rede. Às vezes, numa rede interna da empresa, eu tenho um tráfego de dados ali, de informações financeiras, né, de informações dos próprios funcionários, que aí não vale a pena a gente expor esse tipo de informação. Tranquilo? Então, vamos lá. Letra A. Os serviços disponíveis na intranet de uma empresa nunca, olha a palavrinha que ele usou aqui, ó, nunca estarão disponíveis a usuários que não estejam diretamente usando essa rede. Isso aqui está errado. Por quê? É possível fazer um acesso externo a uma intranet, né? E esse acesso externo a uma intranet é chamado de extranet. Então, é um acesso externo a uma intranet. Tranquilo? Então, letra A está errada. Letra B. Uma intranet pode ser caracterizada simplesmente pelo uso de endereços IPs em uma rede local. O que é um endereço IP? É o número que identifica o computador na rede, certo? Então, essa caracterização justamente da intranet, ela não é somente por ter o número IP. Eu preciso ter a infraestrutura da rede, eu preciso ter, por exemplo, os roteadores, eu preciso ter os hubs ou switches, né, que são equipamentos de rede para rede com fio. O roteador também permite a conexão com a rede sem fio e aí vai. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter outras coisas. Não é somente usando o IP que eu vou configurar uma rede local. Tranquilo?
A internet é considerada uma rede de computadores privativa. Errado, porque a internet é uma rede de computadores pública, enquanto a intranet é uma rede aberta. É justamente o contrário, né? A intranet é uma rede... fechada, não é uma rede aberta. Tranquilo demais? Letra D. A intranet não utiliza as mesmas tecnologias que são utilizadas na internet. Pelo contrário, né? Ela utiliza sim os protocolos, os meios de transmissão, né? Tudo, os aplicativos, inclusive, que eu utilizo para acessar a internet. Tudo que é utilizado pela internet é também utilizado na intranet. Tranquilo? E a letra E, que de antemão já vimos aqui que é a correta, né? A intranet de uma empresa pode ser ligada à internet. Olha só a característica aqui, ó. Pode, não é obrigatório que ela seja ligada. Ela pode ser ligada à internet. Tranquilo? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Sigam a gente aí no Instagram, né? @supersimulados. Vamos ter muitas dicas para vocês no decorrer, né, desses próximos dias. A gente vai trabalhar duro mesmo para poder levar o melhor conteúdo para vocês de forma resumida, né, e de um jeito mais simples que você consiga entender. E a gente sabe que é difícil essa caminhada aí dos concurseiros. Beleza? Um abraço e até a nossa próxima aula.